Olá, eu sou a Kathleen Muniz Honório, sou advogada e hoje eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos sobre os votos brancos e nulos. Com a proximidade do segundo turno das eleições de 2018, que já ficaram para a história, está circulando nas redes sociais e nos grupos de comunicação um certo rumor de que se 50% da população anular o seu voto ou votar em branco, serão realizadas novas eleições. Mas essa história é uma mentira, ela é falsa. Antes de explicar por que essa história é falsa, vamos esclarecer o que é o voto branco e o voto nulo. Bom, o voto nulo é um voto que ocorreu um erro, né? Se a pessoa, na hora de digitar o número do seu candidato, digitar um número inexistente, por exemplo, 000, e depois clicar na tecla confirma, a urna eletrônica ela vai anular esse voto. Nessas eleições, no primeiro turno, ocorreram várias situações que anularam o voto das pessoas. Algumas pessoas estavam tentando votar para presidente no cargo de governador, ou vice-versa. Ou então, estavam tentando votar em candidatos que não eram registrados no seu estado. Isso sim anula um voto, porque você precisa prestar atenção, tomar cuidado e prestar atenção se o candidato escolhido está ali naquele cargo que está sendo informado na urna eletrônica e se ele está registrado no seu estado. Senão, sim, isso vai anular o voto. Já o voto em branco ocorre na própria urna. A urna ela tem a tecla em branco e a pessoa precisa clicar nessa tecla e depois clicar em confirma. Mas então o que acontece com os brancos e nulos? Ambos os votos não são válidos. Antigamente, os votos em brancos eles eram computados nas eleições proporcionais para deputado estadual, federal, distrital, para vereador. Eles então eram computados nessas situações. Porém, desde 97, os votos brancos eles não são considerados em qualquer circunstância. Não são considerados como votos válidos. Então, para um candidato se eleger, ele precisa conquistar 50% dos votos válidos mais um. E aí, então, ele vencerá as eleições. Então, mesmo que 99% da população anule ou vote em branco, esses votos não serão computados. Só aquele 1% será apurado e desses 1%, o candidato que atingir 50% mais um será então o vencedor. Então, gente, essa história de que em forma de protesto as pessoas deveriam anular ou votar em branco para que haja novas eleições com novos candidatos, ela é falsa, ela é mentirosa. A única possibilidade de anulação de uma eleição é somente com uma decisão judicial. Se a Justiça Eleitoral constatar que houve fraude nas eleições, como por exemplo compra de votos, né? Se ela constatar que 50% dos votos, pelo menos 50% dos votos foi fraudado, aí sim ela pode determinar que aquela eleição seja anulada e aí então no prazo de 20 a 40 dias, novas eleições serão propostas. Então, gente, a mera anulação do voto ou o voto em branco não vai desencadear uma nova eleição. Não caiam nessa história, essa história é completamente inverídica. É importante lembrar, gente, que o voto, nos moldes que nós temos hoje, foi duramente conquistado. No Brasil, durante um período muito grande da nossa história, houve o voto censitário, né? O voto era excludente. Pobres, mulheres, analfabetos eram impedidos de votar. Então o voto é uma ferramenta imprescindível para que você consiga exercer os seus direitos de cidadão, os seus direitos e deveres. Vote consciente. Estude os planos de governo do seu candidato. Estude principalmente a viabilidade da aplicação dessas propostas no nosso Estado democrático de direito. Reflita, pense,
Qual é o futuro que você deseja para o seu país? Qual é o país que você deseja estar vivendo nos próximos 4 anos? Desejo a todos uma boa eleição. Até a próxima. Tchau!